neste 14º domingo do tempo comum do ano A, também conhecido como o domingo da revelação aos pequeninos do reino de Deus. Para eles, para os humildes, os pequenos, o Senhor se revela. Eu gostaria de começar esta nossa reflexão recapitulando uma vivência minha que há 2 semanas me persegue, ou melhor, me presenteia, e até hoje me comove bastante. Há umas 2 semanas, eu partilhava isso com vocês, domingo passado, há umas 2 semanas percebi que a primeira pele dos meus dedos descascava, ficava escamas, começava a cair. E a primeira pergunta que eu me fiz, ainda hoje eu tenho umas marcas aqui: como foi que eu peguei isso? Talvez essa seja a pergunta que nós temos que nos fazer de vez em quando ou de vez em sempre. Como foi que eu peguei isso? E eu me referia a estas escamas, e depois eu comecei a discernir e perceber, aí eu achei o que é que estava acontecendo. Ao invés de usar apenas água com cândida, eu coloquei cloro. Não deu outra. Começou a descascar a minha mão inteira. Ficou muito forte a mistura que eu fiz. E água com cloro me fez perguntar, como foi que eu peguei isso? E eu levei essa fala para a minha vida espiritual e para a minha semana, e ela tem me acompanhado ao longo destes 15 dias. E eu ofereço para vocês esse questionamento. Como foi que eu peguei isso? Em tempos de pandemia, nós somos tentados apenas a ficar nas doenças, nos contágios e nas gripes e resfriados que estamos sujeitos, mas não é isso que me interessa mais. Eu achei o que é que fazia a minha mão descascar em pouco tempo e tomei providências. Mas o que ainda ecoa no meu coração é buscar responder, como foi que eu peguei isso? Essa cegueira que me impede de ver a glória de Deus. Como foi que eu peguei isso? Esta insensibilidade para com os que choram, para que com aqueles que têm a casa devastada em toda Florianópolis, eu tenho amigos lá, mas por um momento o meu coração, talvez para se distanciar, disse para a minha mente: eu não tenho nada a ver com isso. Não foi em São Paulo, é bem distante de mim. E essa indiferença para com os meus amigos que sofrem tomou conta de mim. E eu me penitencio, e também em nome de todos aqueles que estão cegos, insensíveis, e que ainda não se perguntaram como foi que ele pegou isso, esta indiferença. Afinal de contas, estamos, Maria, no seguimento de Jesus Cristo, que diz abertamente que o Senhor revelou o reino, revelou, tirou o véu, mostrou. Por que é que a gente não vê? Talvez por culpa da nossa criação, por culpa da nossa própria arrogância, prepotência, ficamos num certo lugar, porque não queremos nos comprometer. Porque se nós começarmos a enxergar aquilo que estamos vendo, porque para ver, meu amado, basta ter bons olhos ou boas lentes. Dr. Paulo que o diga, que me presenteia sempre com essas lentes. Mas enxergar é muito mais do que isso. É se deixar tocar, se sensibilizar para com aquilo que a gente percebe num primeiro momento, quer seja através da visão, quer seja porque ouvimos dizer, porque o Jornal Nacional, ou o Jornal da Band nos comunicou.
Mas se nós tivermos já, dentre o rol do número destes humildes, que o Senhor quis presentear com a revelação do reino, nós vamos ter que nos deixar tocar, deixar sensibilizar. E das duas umas, como eu costumo dizer, diante de uma situação dessa, ou você senta e chora, ou você arregaça as mangas, descruza os braços, não é, Camilinha? Olha, ela descruzou os braços. E transforma as situações naquilo que depende de você. E se você percebe, aquilo te toca e você se compadece, e você não pode resolver sozinho, chama mais um, chama mais 2 ou 3. Você vai ver, 2 ou 3 muito bem intencionados, focados, é capaz de arrastar um mundo, uma montanha inteira. Mas para que nós possamos, gente, nos colocar no número dos benditos do meu Pai, os pequeninos, aqueles que receberam a revelação do reino, eu gostaria de refletir um pouquinho a respeito disso. Quem são esses humildes? Porque muitas vezes nós somos tentados a ficar numa visão muito superficial. E aí entramos em contato aqui, por exemplo, com a nossa periferia, nas quebradas, e aí a gente fala, nossa, conheci, Tiagão, uma família tão humildezinha, eles vivem praticamente a céu aberto, e olha que o tufão não passou por lá, é uma realidade contínua, mas tendemos a dizer, mas eles são tão humildezinhos. O que nós estamos querendo dizer com humildezinhos? Porque nós percebemos que eles estão numa classe social desprivilegiada, que não tem ainda a cobertura ou os mínimos cuidados que nós temos. O que é ser este humilde? Conto uma coisa para vocês e concluo, para que vocês entendam o que eu estou pensando por humildade. Tive a oportunidade de ser aluno do Mundim, um professorão na Gregoriana de Roma. Um belo dia, ele chegou na sala de aula e disse, se alegrem comigo, porque hoje eu me tornei o número 1 no mundo a respeito do conhecimento da vida de São Tomás de Aquino. Um amigo meu do lado deu uma cutucada, nossa senhora, ô carinha arrogante, se prepara que lá vem história. E aí começou a história. O professor antes da aula continuou. Eu fui convidado para, dizia ele, né? Fui convidado para escrever uma das vozes num dicionário a respeito do grande São Tomás de Aquino, e eu iria escrever o verbete em italiano. Outros foram convidados para escrever em francês, em alemão, mas todos estes declinaram do convite, disse ele. Aí eu tive que fazer 4 vocábulos neste dicionário. Fiz em alemão, fiz em francês, fiz em italiano, e foi declinando, né, o seu conhecimento. Então hoje, o professor Mundim disse, eu sou o número 1 no mundo do conhecimento da vida de São Tomás de Aquino. O meu amigo não aguentou, mas estava impaciente, sabe, inquieto. Quanta arrogância, Nelsinho, quanta prepotência. Nossa, a humildade não visitou esse homem, ele pode ser o que for, mas de humildade ele não tem nada. Eu olhei bem para ele, Tiagão, falei comigo. Hoje eu conheci um homem humilde. Ele fez uma carinha de eu não estou entendendo nada. Eu falei, aprendi com o velho pai espiritual que eu tive, que humildade, antes de mais nada, é reconhecer a própria verdade.
E se ele vem em público e diz, não está arrotando ou vomitando sabedoria para poder se vangloriar. Se ele vem em público e diz, como acabou de dizer, dos conhecimentos e dos feitos dele, simplesmente para partilhar, para comunicar, para colocar o pingo no i, aquilo tem verdade? Tem verdade. Aquilo é humildade. E eu tenho entendido que humildade é isso, é reconhecer a própria verdade. Mas se nós não reconhecemos nem a nossa própria verdade, como vamos reconhecer a verdade de Deus que nos presenteou, que nos brindou, que nos capacitou? Porque se não fosse assim, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, nós poderíamos dizer muito bem o que aquele amigo me disse a respeito do professor Mundim naquela tarde. E nós poderíamos falar disso de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe do Céu. Nossa, que mulherzinha arrogante! Essa aí não tem nada de humildade, né? A humildade não visitou ela. Porque ela acabou de dizer, Douglas, ela acabou de dizer, o Senhor fez em mim maravilhas. De hoje em diante, todas as gerações vão me chamar, a mim, de bem-aventurada. Aí você pode dar uma escapadinha e falar, mas ela reconheceu, foi o Senhor que fez. Mas ela disse, a mim me chamarão de bem-aventurada. A mim me chamarão do primeiro no mundo, disse o professor Mundim. Voltando para Nossa Senhora, a serva do Senhor, a humilde. Por que humilde? Porque reconhece em si o que o Senhor fez, o que ela abriu-se para poder receber do Senhor e frutificou. E nós temos ela como a humilde, não porque é franzina, porque faz aquela cara de beata, porque dá, sabe aquela que a gente sabe que tem assim uma aparência de ovelha, mas quando a gente vai ver um lobo em pele de ovelha, a gente fala, nossa, como ela é humilde, está quase assim, fazendo como ovelhinha. Quem te conhece que te compra, eu sei o lobo, quem convive com ela, quem convive com ele sabe, de humildade não tem nada. O que nós estamos chamando de humilde? Que aparência é essa? Que situação econômica ou social é essa que a gente está dando o nome de humilde? E muitas vezes quando aparece alguém que reconhece em si os seus valores, nós o colocamos de lado. Nossa, muito orgulhoso, muito prepotente, muito vaidoso. Aí a gente não reconhece o próprio brilho, fruto do nosso trabalho, do nosso suor, e não reconhecendo na gente, não somos capazes de reconhecer no outro e valorizar no outro aquilo que ele fez, fruto de trabalho, de estudo, de empenho, de comprometimento. E o Senhor, aonde entra nisso? Porque cá para nós, viu, vem cá, só para você eu vou falar. Não, para esse homem do exército aí. Tem certas coisas que só depende da gente. Se o pneu da sua bike furar, é você que vai ter que arrumar. Não se coloque de joelho e peça ao Senhor para vir fazer, porque eu te garanto, Ele não vai fazer. É você que vai ter que fazer. Certas coisas dependem de você, e é só você que tem que fazer. Aonde é que entra o Senhor nisso? É esse o ponto. Aonde entra o Senhor, a partir do momento que você reconhece os teus feitos, os teus dons, os teus talentos, o teu esforço, aonde entra o Senhor nisso? Entra na hora que você dá a oportunidade de se colocar no seu justo lugar e falar,
como eu tive a oportunidade de falar numa mesa de almoço de uma família que me convidou. A propósito, me convidem de vez em quando para almoçar na casa de vocês. Eu vou me esforçar para ir, principalmente para perceber, porque é lá no convívio da família que a gente percebe como vão as coisas. E naquela mesa de almoço, o pai de família, se colocando num lugar muito elevado, disse, na hora que a família pediu para que eu abençoasse a mesa, se não fosse eu trabalhar, eu duvido que essa comida estava aí na mesa, e esse bom vinho que eu preparei para o padre. Nossa, eu queria que o chão se abrisse, que eu queria sumir, mas na hora eu fiquei tão em paz que eu falei para ele, se o Senhor nosso Deus, por um momento, tivesse tirado da sua vida, um dia, a saúde, é possível que essa mesa não estaria tão farta como hoje. Aonde é que o Senhor entra? Quando a gente reconhece, como Nossa Senhora reconheceu, em mim o Senhor fez, o Senhor potencializou aquilo que eu fiz, e hoje frutifica para o meu bem, para a glória de Deus. O Senhor revela o reino aos humildes, o Senhor se revela, cabe a nós nos colocar, depois de todas essas bênçãos e essas graças, nos colocar no nosso justo lugar, e não roubar a glória de Deus, porque esse é o nosso pecado, esse é o pecado do Lúcifer, esse é o Satanás, que tira a glória de Deus, tira o brilho de Deus. Eu fiz, eu sou o cara. Que cara? Se Deus não te sustentar em saúde, em bem-estar, em boa vizinhança, em boas amizades, é fruto que o Senhor vai nos dando, nos agraciando. Por isso eu gostaria de refletir com você, a partir da sua realidade, pedindo para o nosso Ivan cantarolar essa canção, que me veio muito forte, canção que diz, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, e passasse pela sua cabeça, pela sua lembrança, pelo seu coração, quando foi que você ofuscou a glória de Deus, que você não quis ver para não se comprometer? Quando foi que essa doença entrou a fazer parte da sua vida? Como foi que você pegou isso? Porque se a gente percebe isso, já estamos a meio caminho andado, de nos purificar, de parar de usar água com cloro, de parar de frequentar certas pessoas ou certos lugares, e sofrer menos influência do nosso tempo, da nossa cultura, que quer nos cegar para a glória de Deus, que está nesse lugar. Vamos cantar juntos, Ivan? Ajuda a gente, Tiagão, para que a gente possa fazer essa experiência bem tranquilo, em forma de oração. Se você quiser, feche os seus olhos e reconheça a glória de Deus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta o Espírito em Deus meu Salvador. Pôs os olhos na humildade de sua serva,
Doravante toda a terra cantará os meus louvores. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço, dispersa os soberbos, abate os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Saciai de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel a seu amor, e a promessa que fez a nossos pais em favor de Abraão, de seus filhos para sempre, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Mais uma vez. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu